Olá, me chamo André Caetano e irei explicar a lista 3, que é do conteúdo de radiação. Não vou me aprofundar tanto, igual fiz na lista 2, que era um conteúdo de convecção, para o vídeo não ficar tão longo, igual ficou o anterior, que deu 50 minutos. Com isso, bora para a primeira questão. Primeiro a questão do grupo 2, que é a 13.7, que é duas placas paralelamente infinitas longas de largura W são separadas a uma distância W, como mostrado na figura abaixo. Utilizando o método de linhas cruzadas de Holtel, determina o fator de forma 1,2. Beleza. O que o método de Holtel fala? O somatório das linhas cruzadas, que são as linhas que cruzam uma com a outra, tipo L3, A2, subtraída com as linhas não cruzadas, que são as que não cruzam, tipo L1 e L2, elas vão estar divididas por duas vezes as linhas de superfície, que são as linhas das placas. Beleza, primeiro eu analisei as linhas cruzadas. Como é que eu fiz? Eu utilizei Pitágoras para calcular essa região aqui desse triângulo retângulo. Aí como é que ficou? Ficou L3 ao quadrado, que é o que eu quero descobrir, que é a hipotenusa, igual a W ao quadrado mais 2W ao quadrado dos catetos. Isso, tirando a raiz e somando os dois, vai dar que L3 é igual a W, raiz de 5. E L4, que esse aqui, ó, verticalmente, que também cruza. Só que L4 ele é vertical, então L4 é igual ao tamanho do vertical. Então é W. Beleza, agora as linhas que não cruzam. Podemos perceber aqui que L1 é igual a L2. Vou pegar até outra cor aqui para separar melhor. Esse verde aqui vai ser melhor. Podemos ver que L1 é igual a L2. Então, se calcularmos uma, vai dar para outra. E aqui, faz a mesma coisa. Teorema de Pitágoras para esse triângulo retângulo aqui. Então, vai ficar L1 ao quadrado é igual a W ao quadrado mais W ao quadrado. Somando os dois, tirando essa raiz, temos que L1 é W raiz de 2. Jogando isso no método de Holtel, o que nós vamos ter? Que L3 mais L4, que são os dois que se cruzam, subtraindo de L1 mais L2, que são os dois que não se cruzam, é dividido por duas vezes as linhas de superfície, W mais W. Como é que vai ficar? W raiz de 5 mais W, menos W raiz de 2 mais W raiz de 2, dividido por 2W. Aí aqui, fazendo todos os cálculos, nós vamos ter que o fator de forma 1,2 é igual a 0,2038. Passando para a questão 4. Nessa questão ele fala assim: considere um recinto cônico de altura H e diâmetro da base D. Determine o fator de forma a partir da superfície do lado cônico para um furo de diâmetro D localizado no centro da base. Aqui nós podemos utilizar primeiro a regra da adição. O que a regra da adição fala? Como nós temos três, como podemos dizer, superfície, então vamos utilizar três fatores de forma: F1, F1,2 e F1,3. O que ele fala? Que todas as somas desse fator de forma tem que ser igual a 1. Como F11 e F12, que são esses dois aqui que eu calculei, são de superfície, significa, então, eles não têm transferência de calor. Ou seja, transferência de calor não. Ah, não, tá certo. Eles não transferem calor por radiação, então a transferência de calor dele é zero por causa da superfície. Então podemos ver aqui que F13 é igual a 1. Com isso, jogamos para a regra da reciprocidade, que diz que a área de 1 multiplicado pelo fator 1,3 é igual à área de 3 multiplicado pelo fator 3,1, que é o que nós queremos descobrir. E usamos f de 3, vai ficar a área 1 sobre a área 3, f de 1,3 que nós já sabemos que é 1, isso é igual a f de 3,1. Só que nós não temos a área, temos que calcular. Como é que é a área do círculozinho aqui? A área do círculo é π d quadrado sobre 4. Também pode ser πr ao quadrado, não tem problema. E a área vertical do cone, da área lateral, né? Ela é π dh, só que é o outro diâmetro maior, porque não é desse tamanho aqui, dividido por 2. Com isso, fazemos a divisão dos dois. Cortamos que quem tem que cortar, que está no denominador, passa multiplicando no numerador, só que inversamente. Com isso, nós temos que a resposta é diâmetro pequeno ao quadrado dividido por 2 diâmetro maior vezes a altura do cone. Partindo para a próxima questão.
O que essa questão fala? Um cone circular de diâmetro D, Dzão grande, né? É posicionado em um eixo comum com disco circular também de diâmetro Dzão, a uma distância L, como mostrado na figura abaixo. Como a área hipotética A3, correspondente à abertura do cone, determina os fatores de forma F1 e F12 para L igual a D igual a 100 milímetros. Beleza. Aqui nós podemos ver que o fator de forma F12 é equivalente ao fator de dois círculos concêntricos. Ou seja, nós vamos olhar a tabela 1,2 para descobrir. Mas para olhar essa tabela 1,2, primeiro nós temos que fazer um cálculo, que acabou ficando feio aqui, eu refaço. Esse cálculo, para olharmos o eixo X, né? Nós temos que pegar esse diâmetro, no caso o raio, que é o diâmetro dividido por 2, e dividir pelo lado. Ou seja, vai ficar 50 dividido para 100, isso é igual a 0,5. E para procurar isso no eixo, não no eixo Y, mas o gráfico ele é mais ou menos assim. Aí aqui tem os valores de X, que a gente acabou de calcular, que no nosso caso vai ser 0,5. E tem várias linhas assim, ó, exponenciais. Para nós escolhermos o sentido certo dessa linha exponencial, nós temos que calcular igual está mostrando aqui, que é o lado dividido pelo raio. O lado é 100, o raio é 50. Com isso, nós temos que essa razão é 2. Então, nós teríamos que pegar essa linha exponencial, né, de função exponencial, que seria 2. Juntando esses dois, olhando certinho, nós olharíamos no eixo Y o valor aproximado, ou se certo, que seria o fator de forma, que nesse caso é 0,17, que nós temos aqui. Com esse fator de forma, nós aplicamos na regra da reciprocidade, que eu já expliquei como é que é. O fator de forma 1, 2, multiplicado por a área, é igual ao fator de forma 2, 1 multiplicado pela área. Só que as áreas correspondentes. Como aí, a área 1, como é que nós calculamos? Πr ao quadrado, ou 2 diâmetro ao quadrado sobre π diâmetro ao quadrado sobre 4. Só que nós temos esse cone aqui e precisamos calcular essa área. E aqui eu fiz diferente de outra forma, que eu utilizei a geratriz. A geratriz, ela é a raiz do raio grande, desse raiozão aqui, vezes a altura. Tanto o raio como a altura são ao quadrado, tudo isso dentro de uma raiz. Com isso, nós conseguimos descobrir que a área 2 é πr pequeno, vezes a geratriz. Com isso, nós jogamos na equação da reciprocidade e fazemos os cortes. Calculando, substituindo os valores depois dos cortes, nós descobrimos que o fator de forma 1, 2 é 0,076. Beleza, agora vamos para a questão 1. O que a questão 1 fala? Determine os fatores de forma 1, 3 e 2, 3 entre as figuras retangulares mostradas abaixo. Beleza. Ele quer primeiro esse fator de forma aqui, 1, 3, e depois o 2, 3. O 2, 3, vou deixar o outro lado aqui, é isso aqui tudo. Calculando a diferença para de L3 sobre W, que vai ser 1 sobre 3, que temos aqui o tamanho, que é 1, e o W igual a 3. Descobrimos que R igual a 0,33 e mesma coisa para o outro, que vai ser para o R1, vai ser 1/3, 0,33. Com isso, como temos a mesma distância, nós podemos ver que o fator de forma dos dois é o mesmo, 0,27, que nós pegamos na tabela dessa forma aqui. Não escrevi agora a tabela, vai ficar um pouco devendo. Com isso, para o raio o R2, nós vamos calcular a soma do L1 mais L2 sobre W. Ou seja, vai ficar R2 é igual a 2/3, R2 igual a 0,66. Beleza. Eu quero o fator de forma 1, 2, que ainda não calculei. Olhando na tabela, 0,34. Com isso, passamos para a regra da soma. A regra da soma vai mostrar aqui que o F312 é igual a F31 mais F32. Isolando o F32, nós descobrimos que, e fazendo os cálculos, descobrimos que F32 é igual a 0,07.
quinta e última questão. Aqui fala que 3 cilindros paralelos infinitamente longos, de diâmetro D, estão localizados na distância S um do outro. Determina o fator de forma entre o cilindro central e os vizinhos. Aqui já é um pouco diferente. Nós temos que considerar o cilindro que tem transferência de calor interna dele. Então vamos separar esse cilindro, entre aspas, separar ele em 4 partes, porque aqui também vai ter o diâmetro. Essa parte é reta, vertical, vamos chamar de S. E as linhas que passam na diagonal vão ser L1 e L2. Beleza. Nós estamos vendo aqui que a L1 e a L2 se cruzam, mas elas são iguais, que elas passam perpendicular e passando pelo centro desse, entre aspas, quadrado que fizemos. Então vamos ver que, então podemos dizer que L1 é igual a L2, que por Pitágoras, como fizemos anteriormente, temos que L1 igual a L2 vai ser D ao quadrado mais S ao quadrado. Calculando a distância de BD, que é esse aqui, nós temos que não é essa distância reta que calculamos, mas sim a distância da circunferência. Com isso, essa distância vai ser π diâmetro sobre 2. Utilizamos de novo o que? O método de Hotel para calcular, que diz que nós já dizemos antes. Linha cruzada, somatório das linhas cruzadas, menos somatório das linhas não cruzadas, dividido por 2 vezes a linha da superfície. Com isso, nosso método de Hotel ficou como? As linhas cruzadas vão ser 2 vezes raiz de d ao quadrado mais s ao quadrado, menos s mais s, que são essas duas linhas verticais aqui, que não se cruzam. Tudo isso dividido por 2, π diâmetro sobre 2. Aqui embaixo, corta o 2 com 2, vai ficar somente πd. Resolvendo isso tudo, nós descobrimos que o fator de forma 1, 2 é 2 vezes, abre parênteses, raiz quadrada de diâmetro ao quadrado mais s ao quadrado, menos s, tudo isso dividido por πd. Com isso, nós calculamos o fator de forma entre o cilindro do meio e o do contorno, que vai ser o fator da vizinhança é igual a 1 menos 2 vezes o fator 1, 2. Então, substituímos o valor de fator 1, 2 aqui dentro. Vai ficar 1 menos 2 vezes, aí abre colchete, 2, abre parênteses, raiz de d ao quadrado menos s ao quadrado, menos s, fecha parênteses, dividido por π d. Esse 2 está aqui fora, passa para dentro multiplicando. Então a resposta é 1 menos 4, raiz de d ao quadrado menos s ao quadrado, menos s, dividido por 2d. E essa é a resposta da questão do grupo 3. Agora passamos para o segundo dia de questões. Tá bom, vou primeiro explicando essa. Ela diz o seguinte, simplificando a questão, era uma experiência que era para conduzir a emissividade de um determinado material, que ele tem dois diâmetros, porque vai ter basicamente 2 materiais. Ele, com base nesse material, ele pede para calcular a emissividade do primeiro diâmetro, que é o interno. Com isso, o que nós fazemos? Descobrimos a área dos 2 diâmetros, dos 2 cilindros. O primeiro cilindro é π vezes 0,1 metro ao quadrado, que temos a área de 0,0314 metro quadrado, e o outro vai ser πdh, que é a altura. Só que, como ele nos deu a transferência de calor por unidade de comprimento, então podemos assumir que essa altura vai ser 1, porque a transferência de calor ela varia por cada metro que vai mudar. Tanto que aqui eu escrevi, a potência em watt por metro, por isso que ela varia em 1 metro. Com isso, jogamos na fórmula da transferência de calor para cilindros, que é a área constante de Stefan Boltzmann, esses dois multiplicado por T1 a quarta menos T2 a quarta, todo esse valor dividido por 1, dividido pela emissividade, mais 1, emissividade do primeiro material, mais 1 menos a emissividade do segundo material, dividido pela emisividade do segundo material, multiplicado pelo raio 1, dividido pelo raio 2. Aí beleza, aqui eu abri todos os valores da equação, multipliquei tudo que tinha que multiplicar e cortei as unidades certinho, encontrei essa equação aqui, que é 12 igual a 223
0,26 watts, dividido por 1, dividido pela emissividade 1, mais 5,26 vezes 10 a menos 3. Isolei a emissividade e calculei. Descobrimos que a emissividade 1 é 0,053. A emissividade ela é adimensional, por isso que não tem nenhuma unidade aqui no final. E podemos ver que conseguimos cortar todas as unidades. Vamos para a próxima. Essa questão ela diz que um forno tem forma cilíndrica com raio igual à altura em 3 metros. A superfície e a base do forno são negras, isso significa com corpo negro, e tem temperatura uniforme de 500, 700 e 1400 Kelvin. Ele pede para nós descobrirmos a taxa líquida de transferência de calor por radiação a partir da superfície superior durante a operação permanente. Beleza, o que nós fazemos primeiro? Calculamos, procuramos o fator de forma 1, 2. Utilizamos aquele mesmo método de procurar na tabela. Então, dividimos L1 por R1, que os dois é 3 metros. Então, esse primeiro divisão é 1. E o outro R2 por L2, que também é 3 metros 2. Então, a divisão de 3 por 3, 1. Olhamos na tabela dos dois discos concêntricos, como eu já ensinei como fazer antes, que é a tabela 3 e 7. Nós descobrimos que o fator de forma 1, 2 é 0,38. E nós podemos ver que o fator de forma 1, 1 é 0, porque ela é uma superfície plana na base. Pela regra da adição, somamos a superfície plana 1, 2, quer dizer, 1, 1, 1, 2 e 1, 3. Superfície plana 1, 1, já falei que é 0, porque é plano e está na base. Então, descobrimos que temos a 1, 2 mais a 1, 3 igual a 1. Nós já temos o valor da 1, 2, mas queremos descobrir da 1, 3. Então, isolamos 1, 3 e descobrimos que seu fator de forma é 0,62. Calculamos a área para jogar na equação. Então, vai ser πr ao quadrado. Então, a resposta é 9π metro ao quadrado. Eu não sei porque eu deixei dessa forma e joguei dentro da equação de calcular tudo de novo. E o que eu fiz? Eu calculei a transferência de calor total, que é a transferência de calor 1, 2 e a 1, 3. Que deu essa fórmula aqui. Eu vou falar só da primeira parte e da segunda parte é a mesma coisa. Que é a área 1 constante, multiplicado pela constante de Stefan Boltzmann, multiplicado pelo fator de forma 1, 2, multiplicado pela temperatura 1 elevado à quarta, menos a temperatura 2 elevado à quarta. E a segunda parte é a mesma coisa, só que onde tem 2 você coloca 3. Aí, abrimos a equação, cortamos as unidades, para até deixar a watt, que é a unidade certinha da transferência de calor. Com isso, nós descobrimos que a temperatura total é menos 3.471 kW. Indo para a próxima questão. Essa é uma questão parecida. Bem parecida, no caso. Nós temos dois retângulos de dimensões 0,9 e 1,5, espaçados com distância 0,3 metros. Os dois estão sujeitos a uma transferência de calor por radiação e os dois também são superfície negra, sendo que o triângulo superior recebe uma transferência de calor de 53.000 watts. Com isso, ele pede para a gente calcular a temperatura do retângulo inferior, já que a temperatura de cima é 15 graus. Isso, 15 graus, tá certo. Beleza, nós já temos a transferência de calor, que é 53.000 watts. Fazendo aquela mesma coisa de dividir L sobre D. Só que no nosso caso, esse D aqui é a distância entre os dois retângulos. Então vai ser 0,9 metro dividido 0,3 metro, que dá 3. E L2 dividido por D, 1,5 metro dividido por 0,3 metro igual a 5. Olhando na tabela, que eu também esqueci de colocar qual tabela é aqui, nós descobrimos que o fator de forma do 1, 2 é 0,69. E descobrimos daquele mesmo jeito que eu expliquei para o de circunferências concêntricas. Com isso, jogamos dentro da equação de transferência de calor, que é A1, 2, fator de forma 1, 2, multiplicado pela constante Stefan Boltzmann, T1 a quarta menos T2 a quarta. Só que nesse caso, nós já temos a transferência de calor, nós queremos a temperatura em 2. Com isso, eu isolo a temperatura. Quer dizer, nós queremos temperatura em 1, então eu isolo a temperatura em 2. Com isso, isolado isso tudo e cortando as unidades, descobrimos que a temperatura em 1 é 1288,87 Kelvin. A próxima questão diz que consiste um forno de 4 × 4 × 4 metros, que tem piso e
teto negros, então são materiais negros, e faças laterais irradiantes. O piso e o teto do forno são mantidos em temperaturas 550 Kelvin e 1100 Kelvin. Nós temos que determinar a taxa líquida de transferência de calor entre o piso e o teto. Basicamente quase a mesma coisa, só que aqui muda outra coisa. Aqui nós descobrimos do mesmo jeito o fator de forma 1, 2, utilizando aquela tabela dos planos concêntricos. Temos essas duas temperaturas, só que nesse caso a gente tem que calcular o EB1 e o EB2. O EB1, para calcular, é a constante de Stefan Boltzmann multiplicado pela temperatura 1 elevado à quarta potência. Fazendo esse cálculo, nós descobrimos que é 83.014 watts por metro quadrado. E EB2, fazendo essa mesma conta, descobrimos que é 5.188,04 watts por metro quadrado. A área 1 vai ser igual à área 2, que é 4 vezes 4 metros, 16 metros quadrados. Só que nesse caso nós tivemos que calcular a resistência do forno da superfície 1, 2 e também da superfície, apesar que todas as superfícies são iguais, diferenciando os fatores de forma, né? E como é que calculamos? É 1 dividido pela área vezes o fator de forma. Então vai ficar a R12 é 1 dividido por 16 metros quadrados vezes 0,21. Descobrimos que a resistência 1, 2 é 0,98 1 sobre metro quadrado. Aqui utilizamos a regra da adição, que eu já expliquei como é que é, para descobrir o fator de forma 1,3. Com esse fator de forma descoberto, que é 0,79, nós calculamos resistência 1,3, que vai ser 1 dividido por A, fator de forma 1,3. Calculando isso, descobrimos que R é igual a 0,0791 dividido por metro quadrado. Aí jogamos uma outra equação da taxa de transferência de calor, que é EB1 menos EB2, tudo isso dividido por 1 sobre R12 mais 1 sobre R12 mais R13. Fazendo esse cálculo, substituindo os valores, descobrimos que Q12 é 743 kW. A 8. Essa não. Pode ser essa aqui. Aqui diz que dois cilindros concêntricos muito longos de diâmetro D035 e D05 são mantidos a temperaturas uniformes. T1 igual a 950 Kelvin, T2 500 Kelvin. E tem emissividade de 1 e 0,55. Ou seja, o segundo corpo ele é um corpo cinza. Ele não tem emissividade máxima. Com isso, determina a taxa líquida de transferência de calor por radiação entre os dois cilindros por unidade de comprimento de cilindros. Só que nesse caso ele já nos deu tudo. Não precisamos calcular nada, só jogamos na fórmula. Essa fórmula gigante que eu já falei para vocês, que é bem grande, substituindo os valores e fazendo todos os cortes, que aqui eu não fiz, não sei porquê, mas aqui ó, metro quadrado corta com metro quadrado, Kelvin a quarta corta com Kelvin a quarta, sobrando somente watt. Com isso descobrimos que a transferência de calor 1,2 é 29,81 kW. Beleza, terminamos a lista, as questões da segunda lista. Vamos para a terceira e última lista. Opa, passei. Essa questão aqui, temos um forno hemisférico de diâmetro D5 com base plana. Ele nos dá a emissividade também, as temperaturas e quer que a gente calcule a taxa de transferência líquida, taxa líquida de transferência de calor por radiação a partir da cúpula da superfície da base durante a operação permanente. Então temos aqui as temperaturas, T1 igual a 400 Kelvin, T2 igual a 1000 Kelvin, emissividade 1, 0,7. Como a superfície aqui embaixo ela é plana, o fator de forma 1,1 é 0. Pela regra da adição, F1 mais F12 igual a 1, então temos que F12 é 1. A taxa de transferência de calor é Q121 igual a Q menos 12, porque como tem a direção de cima para baixo da taxa da transferência de calor, ou seja, ela vai ser negativa. Como temos um corpo cinza, nós jogamos a emissividade na equação. Antes, nas equações de transferência de calor, não tinha emissividade. Só tinha a área, fator de forma, constante Stefan Boltzmann e as temperaturas quartas subtraídas. Calculamos a área dessa forma, que é π² sobre 4, que vai dar 19,63 com fator de forma 1, né?
Jogamos tudo dentro da equação, descobrimos que a transferência de calor é 7,59 kW. Próxima questão. Essa questão ela é bem parecida com aquela da lista 1, que utilizamos a equação de Holter para calcular. Só que aqui ele pede uma taxa de transferência de calor de dois corpos negros. Então fiz a mesma coisa. Achamos as linhas cruzantes, as linhas que não cruzam. Jogamos dentro as linhas de superfície, né? Jogamos dentro da lei de Holter, que é somatório das linhas cruzantes menos somatório das linhas não cruzantes, dividido por duas vezes as linhas da superfície. Resolvendo esse negócio gigante, descobrimos que o fator de forma é 0,193. Com esse fator de forma, jogamos para onde? Para a regra da adição. F12 mais F13 igual a 1. Como queremos F13, subtraímos 1 menos F12, que achamos que é 0,807. Jogamos dentro da equação da transferência de calor, desse fator de forma. Com isso, nós descobrimos que, jogamos o primeiro fator de forma que descobrimos, né? Que é o F12, que é 0,193. Descobrimos que a taxa de transferência de calor é 92,5 watts. E isso é só em um cilindro. Nos outros cilindros, utilizamos a outro fator de forma, que é 0,807. Com isso, nós descobrimos que a taxa de transferência de calor é 705 watts. Certo? 705,1 watts. Próxima questão. Essa questão, ela fala que tem duas placas paralelas muito grandes que são mantidas em temperatura uniforme. Ela pergunta o número a transferência de calor e ambas folhas finas, né? Quer dizer, utilizando uma taxa de transferência de calor de 1/5 com emissividade 0,1. Ou seja, não é corpo... Não é assim corpo negro, mas dá para considerar. E pede para colocar normalmente e para calcular o número de folhas que precisamos para segurar esse calor utilizando 1/5 dessa transferência de calor. Com isso, utilizando a fórmula do escudo de radiação. O que é a fórmula disso? Que a transferência de calor, quando tem um escudo de radiação, é igual a constante Stefan-Boltzmann, T1 a quarta menos T2 a quarta, tudo isso dividido por 1 dividido pela emissividade do primeiro material, mais 1 dividido pela emissividade do segundo. Esses dois menos 1, mais, se houver o escudo, vai ser o número de escudos que vai ter dentro. Isso vai ser tipo 1 dividido pela emissividade 1, mais 1 dividido pela emissividade 2, até chegar no número de escudos, tudo isso menos 1. Como só temos um escudo, isso não necessita. Com isso, calculamos primeiro sem escudo. Então, temos essa fórmula aqui. Calculando aqui com os valores, calculando a transferência de calor 1,2, nós achamos que ela é menos 4.535 watts por metro quadrado. Com o escudo, já colocamos o número certinho de quantas equações... quantas vezes vão querer aqui. No caso, que eu coloquei errado, é mais 1 sobre E1. No caso aí do escudo, né? Menos 1. Aí, como queremos 1/5 dessa transferência de calor, vai ficar 1/5 a transferência de calor que calculamos, tudo isso multiplicado por essa equação aqui em cima, dividido por 3 mais n, que vai ser o número de folhas que queremos descobrir, vezes 1 sobre a emissividade, mais 1 vezes a emissividade, menos 1. Calculamos tudo e isolamos n e descobrimos que vai necessitar aproximadamente 0,95 folhas, ou seja, uma só folha para fazer essa proteção do calor, né? Bora para a próxima. Questão 8. Determine os fatores de forma 1,2 e 2,1 para os dutos longos mostrados na figura abaixo, sem utilizar nenhum gráfico ou tabela. Negligenciar efeitos das extremidades. Tranquilo. Nós aqui vemos que a superfície plana F1 é 0. Com isso, pela regra da adição, descobrimos que F1 mais F12 é igual a 1. Que esse F1 aqui é 0, então F12, 0. 1. Na regra da reciprocidade,
Mesma coisa de sempre. Nós calculamos esses diâmetros, que vai ser o diâmetro de cima D, diâmetro de baixo, diâmetro 1, área 1D e área 2 π D sobre 2 vezes 1. Isolando e vezes o fator de forma 1, 2, que é 1. Fazendo todos os cálculos, descobrimos que o fator de forma 2, 1 é 0,6366. Já para B, que é a segunda forma, nós vemos que a superfície 2, 3 são simétricas, ou seja, F12 e F13 são iguais. Utilizando a regra da adição, fazemos F11 mais F12 mais F13 igual a 1, como o F11 é plana, ela é 0. Com isso temos que F12 mais F13 igual a 1. Isolamos F12 e descobrimos que ele é 0,5. Porque F12 é igual a F13. Então, os dois somando dá 1. Pela regra da reciprocidade, nós temos que a área 1 é A, a área 2 é B, porque é somente as áreas das superfícies, não precisa calcular do formato inteiro. Multiplicado pelo fator de forma, que é meio, nós descobrimos que o fator de forma 2, 1 é A sobre 2B. Vamos para essa última questão. Considere uma superfície quente, cilíndrica e um disco orientado para baixo. No final ele pede para a gente calcular a transferência de calor por radiação na superfície cilíndrica no disco. Basicamente a mesma coisa das questões do grupo 2 e misturado com do dia 1. Descobrimos o fator de forma para os discos concêntricos, daquele mesmo jeito, R sobre R, depois R sobre L. Olhamos na tabela, F32 igual a 0,17, regra da reciprocidade. Aí, aquela mesma coisa, A2, F23, A3, F32. Conseguimos descobrir que F23 é igual a F32, 0,17. Aqui, porque as áreas são iguais, aqui ó. Aí corta. A4, F43 igual a A3, F34, as áreas também são iguais. Cortam, F43 igual a F34. E aqui vem a diferença. Área 1, F12 é igual a área 2, F21. Então, vemos que a área 1,2 é igual a área 2 sobre a área 1, igual a F21. Para descobrir F24, nós temos que utilizar aquela fórmula para achar os fatores de forma em objetos cilíndricos. Então, vai ser 1 mais 1 menos raiz de 4R ao quadrado mais 1 dividido por 2R ao quadrado. Esse Rzão é Rzinho sobre L, 0,1, que é o Rzinho, 0,4 é Rzão. Descobrimos que Rzão é 0,25. Jogando esses valores, nós descobrimos que F24 é 0,0557. Descobrimos esse valor aqui e substituo nele na primeira equação que determinei aqui. Com isso, nós vamos descobrir que o fator de forma 1, 2, substituindo os valores, é 0,028575. Pegando esse valor e jogando na transferência de calor, nós vimos que a transferência de calor é 204,5 watts. É isso. Obrigado.